Olá, estamos aqui no Parque da Residência e vamos falar sobre festas e banquetes. A festa é uma das manifestações coletivas mais antigas e vivas da humanidade. Ela está presente nos costumes de vários povos, como manifestações populares, transmitidas e transformadas de geração em geração ao longo dos séculos. Os registros históricos sobre as festas se perdem no tempo. Há mais de 10 mil anos já se verifica a presença de festas como celebrações sagradas, compostas por ritos e oferendas aos deuses. Podemos verificar as festas nas diferentes etapas da sociedade, desde as aldeias e comunidades tribais, passando pelas cidades-estados e as sociedades feudais, até as sociedades burguesas atuais. A festa em si é uma ação de simbolização, na qual é representado um evento ou uma figura revestida de importância para a coletividade festeira. Nela se incluem tantos ritos, as celebrações sagradas ou religiosas, como comemorações políticas e eventos realizados com danças, músicas, brincadeiras, comidas e jogos. Ela acompanha também as funções das instituições sociais, na medida em que marca modalidades de vida cotidiana, como nascimento e casamento, por exemplo. Portanto, para compreender as festas ao longo do tempo, é preciso ver seu conteúdo pelos seus significados ou pelos sentidos sagrados atribuídos pelos povos em diferentes momentos e lugares. O banquete é uma refeição suntuosa, farta e solene, oferecida a um número elevado de convidados. É realizado em ocasiões festivas ou cerimoniosas, com a finalidade de juntar pessoas com as mesmas crenças religiosas ou políticas, as mesmas afinidades literárias, artísticas ou gastronômicas. Entre os gregos da antiguidade, o aumento da classe aristocrática mais rica levou a arte de comer a se associar à arte de receber, acarretando um refinamento da cozinha. Os gregos levaram os princípios da sua culinária para os romanos, quando eles se confrontaram em guerras de conquistas. Desse modo, o povo romano acabou criando uma cozinha variada e refinada, ultrapassando os gregos, mas guardando muita semelhança em relação às refeições e à hospitalidade. Os jantares gregos eram divididos em duas partes. A primeira dedicada à refeição, onde as mesas eram baixas e retangulares, e se comia em silêncio, e a segunda ao simpósio, onde as mesas eram menores e redondas, e as mulheres não compareciam. A expansão do território e a conquista de escravos fizeram com que Roma tivesse condições de consolidar um dos mais importantes impérios da antiguidade. Entre tantas manifestações de luxo e poder, também aumentaram os excessos à mesa, dando lugar aos famosos banquetes romanos. Nesse período, aparece o chefe de cozinha, prisioneiros de guerras que passavam a fazer trabalhos culinários. Tornavam-se importantes e eram reconhecidos como artistas. Recebiam altos salários e tê-los era sinal de ascensão social. Com o tempo, os banquetes romanos se transformaram em verdadeiras orgias. Entre os gregos, era pano de fundo para debates filosóficos, literários e políticos. Os festins eram tão exagerados e demorados que havia intervalo para os convidados tomarem banho e fazerem massagem. E foram introduzidos os vomitórios, que marcaram a decadência gastronômica, quantidade em detrimento da qualidade. Na Idade Moderna, há mais requinte e educação, ao contrário da ostentação e brutalidade da Idade Média. No século XVII, surge o serviço separado de pratos, sopas, entradas, assados, saladas e, por fim, sobremesa. Atualmente, os hábitos alimentares também sofreram profundas modificações, principalmente na quantidade e na qualidade dos alimentos.
Este trabalho tem por objetivo abordar sobre o tema casamento, que é uma das instituições mais antigas do mundo e sofreu mudanças e adaptações ao longo da história, de acordo com aspectos emocionais e socioculturais envolvidos. O ser humano, de alguma forma, está conectado com seus semelhantes, e para vivermos é necessário nos relacionarmos com os outros seres humanos. Na Idade Antiga, o casamento era um acordo formal entre o noivo e o pai da noiva, que implicava no pagamento de um dote por parte do pai, e havia uma celebração religiosa domiciliar. Na Idade Média, o casamento passa a ser um sacramento da Igreja, constituindo um modelo conjugal cristão, no qual a indissolubilidade do casamento era exigida, assim como a imagem de pureza da união. O casamento por amor passa a ocorrer depois da Revolução Industrial, com o capitalismo, quando as mulheres entram no mercado de trabalho e deixam de ser propriedade privada da família e adquirem o papel de produtoras, o que possibilitou um importante passo para sua libertação. É na cultura do século XIX que o casamento passa a ter uma condição de relacionamento amoroso com conotação sexual, a partir da profissionalização da mulher, dos métodos anticoncepcionais e com a liberação do divórcio, pois esses fatores afastaram o casamento da influência familiar, religiosa e do Estado. Através dessa trajetória histórica, percebe-se a influência cultural e social no estabelecimento de relação conjugal, a qual se caracteriza atualmente como uma escolha individual, responsável e autônoma, baseada em laços de afeto e de afinidade. Em relação a estabelecimentos comerciais para a realização de eventos como casamento, podemos citar clubes, salões paroquiais, salões de hotéis, casas de eventos em geral. Aqui em Belém, por exemplo, podemos citar o Hangar, Estação das Docas, Assembleia Paraense e o Parque da Residência. Nesses lugares são possíveis encontrar todo o aparato necessário para a realização desse evento. Mas é importante levar em consideração alguns fatores para a locação do casamento. Outro item de extrema importância para a realização de um casamento é o buffet. O sucesso da festa depende da qualidade dos comes e bebes e do serviço oferecido. Deve-se contratar uma empresa organizada que trabalha com profissionais competentes, verificar se o estabelecimento tem boas referências e não dispensar a degustação, mesmo que o mesmo já disponha de um prato pré-definido. O primeiro cardápio documentado está no acervo do Museu do Palácio de Versalhes. É datado de 21 de junho de 1751. Foi um menu oferecido a um banquete pelo rei Luís XV da França à comunidade financeira. Listava 48 pratos entre sopas, carnes e sobremesas. Foi desenhado pelo artista calígrafo Brandeside-Marie. Embora não documentado, teria havido um cardápio mais antigo, conforme os alemães, que se dizem seus inventores. Em abril de 1521, o duque Heinrich Brunswick-Wolfenbüttel fez com que seus cozinheiros escrevessem em pergaminho a lista de pratos servidos no banquete de abertura da Dieta de Worms, a qual considerou Martim Lutero como fora da lei. Num restaurante, o cardápio, ementa ou menu, é a lista onde se constam as opções, pratos e bebidas e vinhos, disponíveis para o cliente observar antes de fazer o seu pedido. O menu pode ser à la carte ou table d'hôte. Os itens disponíveis para o consumidor escolher podem estar agrupados em várias categorias, dependendo da hora ou do dia do evento. Um cardápio de café da manhã, no mundo ocidental, usualmente inclui ovos, torradas ou frutas. Cada cardápio de almoço e jantar, em contrapartida, inclui itens muito importantes para serem apreciados. As comidas de entrada servem com certeza. Está entre os princípios e os primeiros pontos a serem planejados, como quase tudo em uma festa, são os cardápios. O primeiro lugar a se ver numa festa é o ambiente, segundo é o cardápio, pois é lá que as pessoas irão apreciar a melhor parte da festa.
Existem comidas que não combinam com uma festa infantil e outras que não combinam com uma festa adulta, como casamento ou festas de 15 anos. Então é preciso pensar com muita cautela o que será servido para seus convidados. Nos buffets, o cardápio é algo mais fechado. Para fazer uma festa nestes locais, existem combinações já programadas. Para cada tipo de festa, e não há muito o que se acrescentar. Mas em casa, os salões independentes, as possibilidades são muito mais flexíveis e podem mesclar de tudo um pouco, para assim agradar a todos. Vou citar para vocês como se faz um cardápio para a festa de um casamento. As festas de casamento, de estilo bem tradicional, como os dias de hoje, um cardápio tem que ser bem sofisticado e requintado. Portanto, opte por massas como pratos de macarrão com algumas carnes e crepes. O que são crepes? Crepes são pequenos pastéis com a massa bem finas que servem para degustação. Combinações mais charmosas ou uma mesa à la carte com diversas opções para que os convidados escolham o que mais agradar. Os frutos do mar são uma ótima opção nestes eventos, trazendo simplicidade e sofisticações unidas. Nestas festas, o único doce que não pode faltar é o bem casado, mas este serve como lembrancinha. Seu desejo é colocar o brigadeiro e o beijinho ao mesmo tempo, em que se queira fugir do tradicional, incremente docinhos com frutas, como cerejas, morangos ou uvas. Muitas trufas e doces diferenciados são uma ótima opção. As bebidas devem ser as mais variadas possíveis. Você pode servir tanto vinho quanto champanhe, com bebidas quentes, tipo uísque, cachaça e até mesmo a cerveja. Não esqueça de refrigerantes e água, pois existem outras pessoas lá que não só bebem, mas simplesmente estão lá para degustar. A escolha de um bom buffet é essencial quando se trata de casamento. Os tipos de alimentos servidos variam conforme o local e o horário da festa. Quando a festa ocorre entre 10 e 11 da manhã, a comida oferecida é o brunch, um tipo de café da manhã reforçado que conta com diversos tipos de pães, sanduíches, frutas, sucos, geleias, entre outros. Com opção de bebidas, serve-se champanhe e cerveja. Quando é um almoço entre 11 e 15 da tarde, ou um jantar que é após as 19 horas da noite, os cardápios podem ser escolhidos de forma mais abrangente, com até 6 opções. Primeiro é o coquetel, para a recepção. É ideal para o início da festa, quando os convidados estão chegando, se cumprimentando, procurando suas mesas e andando pelo salão. Depois vem a entrada, que é normalmente uma salada ou algum prato mais leve. Em seguida, é servido o prato principal, que é o mais esperado da noite. Normalmente possui 2 opções. Geralmente é uma massa e um tipo de carne. Pode ser vermelha ou branca. Para acompanhar o arroz. Depois temos a sobremesa. Além do bolo de casamento, de bens casados e docinhos, geralmente após o jantar, serve-se algum tipo de sobremesa para complementar a refeição. Quando a festa acaba, é comum que se tenha uma mesa de café, licores, chás, conhaque, que ajudam na digestão para quem exagerou durante o banquete. Já para casamento na praia, é recomendado que sejam servidos uma alimentação mais leve, com base em peixes e saladas. Mas é importante também lembrar e saber as formas que o jantar vai ser servido. Existem 4 formas principais, que são a americana, ou self-service, quando os convidados se servem e comem em suas mesas. Existe também a franco-americana, que é quando os convidados se servem e comem em pé, com o prato na mão. A opção inglesa é que quando os garçons vão à mesa servir os convidados e trazem a comida pronta da cozinha. Existe também a francesa, que é quando os convidados são servidos à mesa, porém tem a opção de escolher
o alimento. Hoje em dia, festas de casamentos deixaram de ser apenas reuniões entre amigos e noivos para tornar-se uma indústria bilionária. Isso pode se observar na Expo Noivas e Festas que ocorreu em São Paulo este ano. De acordo com as últimas pesquisas realizadas, essa é uma indústria que movimentou aproximadamente 14 bilhões de reais para as empresas. E de acordo com a Abrafesta, há aproximadamente 8.300 empresas que trabalham com casamentos envolvendo festas e eventos. E a maioria dessas empresas estão todas localizadas na região sudeste, aproximadamente 60% das empresas. Outras estão espalhadas pelo restante do país. Essa é uma indústria que também gera empregos para muita gente. De acordo com o último censo, foram 45 mil funcionários empregados em eventos de casamento, gerando uma massa salarial aproximadamente de 45 milhões mensais. Agora, o porquê de toda essa movimentação bilionária no setor de casamentos? Isso se dá por conta da diversificação de serviços oferecidos hoje em dia para os casais, tais como fotógrafo, transmissão ao vivo, sites em redes sociais, sites dos convites, banda, cardápio. Tudo isso envolve uma diversificação, oferecendo o melhor serviço para os casais. Como, por exemplo, hoje em dia, o casal não quer apenas dar uma havaiana. Eles querem dar uma havaiana personalizada, o nome do casal e talvez uma pedra, alguma coisa que lembre o primeiro encontro do casal até o casamento. Hoje em dia, essa é uma indústria que continua crescendo. De acordo com o censo do IBGE, mais de 1 milhão de casais atingiram o matrimônio em 2012. E esse é um número que vem crescendo de acordo com as estimativas. E de acordo com as estimativas também, o Sudeste é onde se casa mais. Na região Norte, há apenas a famosa união estável ocorrendo entre os casais. E a nossa cidade de Belém? Como se encontra no setor de casamentos? Nós entrevistamos Luciana Mendes, que é dona da Companhia Eventos, uma empresa de cerimoniais e de casamentos, que você verá logo em seguida. Estamos aqui com a Luciana Mendes, que além de turismóloga, é proprietária também da Eventos e Companhia. Ela vai explicar um pouco sobre nós, sobre o mercado de casamentos, um pouco sobre o Brasil e um pouco em Belém. Olá, Luciana, tudo bom? Oi, tudo ótimo. Luciana, apesar, nós já fizemos uma pesquisa aqui, que o mercado de casamentos é uma indústria bilionária no Brasil. Como é que você vê esse mercado no Brasil? É um mercado que está em ascensão, na verdade está crescendo muito, né? Principalmente o mercado da área de casamentos, especificamente na área de casamentos evangélicos, né? Então, ao contrário do que muita gente pensa, os casamentos eles estão acontecendo em grande escala. Não é à toa que no Brasil hoje existem feiras, existem eventos específicos para tratar de casamento, né? Basicamente no eixo Rio-São Paulo, né? Existem feiras enormes que movimentam o mercado de uma maneira realmente bem grande. E aqui na nossa cidade também, aqui em Belém, tem inclusive feiras voltadas para a área de casamento especificamente. Não com a mesma escala em termos de tamanho, mas que também movimentam bastante. Isso é um reflexo, na verdade, do quanto esse mercado está fervilhando, né? Aqui na empresa especificamente, a gente tem feito mais casamento evangélico do que católico. Eu acredito até que pelo crescimento da igreja evangélica no Brasil, isso está se refletindo, na verdade, no mercado. Então, os casamentos evangélicos, eles também estão acontecendo muito, né? E especificamente quando a gente fala de feira, né? As feiras que estão acontecendo no Brasil, isso para você ver, né? E o mercado está crescendo demais, né? Que hoje a oferta de profissionais na área de casamentos é enorme, né? E o mercado está se aperfeiçoando cada vez mais. Os profissionais eles estão se qualificando mais, eles estão se especializando mais na área de eventos, né? Eu vou te dar um exemplo. Na área de decoração, por exemplo, hoje você tem profissionais que fazem trabalhos maravilhosos, né? Então, com um rigor de detalhes que antes não era empregado da maneira como é hoje, né? Então, por exemplo, um artista que vai fazer o seu casamento, vamos supor,
o Naldo, o cantor Naldo, né? Quando ele fez o casamento dele. Foi um rigor de detalhes, né? O detalhe até no convite, o convite virtual, tinha pulseira, né? Toda uma situação diferenciada. E aí o que acontece? Eles acabam virando espelho, os artistas. Porque como são casamentos maiores, são milionários em geral, os profissionais de eventos acabam pegando e tirando isso como um espelho para poder fazer também nos seus eventos no resto do Brasil, né? Então, a novela Império também hoje traz um profissional, um cerimonialista, que é o papel do José Maia, né, que ele está fazendo lá na novela. Então, isso também movimenta o mercado, faz com que esse mercado que já está fervilhando, né, ele fervilhe cada vez mais, né, porque o profissional está mais em evidência através da Globo, né? E aqui em Belém, né, porque as pesquisas informam que aqui em Belém há mais uniões consensuais do que a própria cerimônia de casamento. Como é que está o mercado em Belém, na sua opinião? Também está crescendo muito. Hoje nós temos uma média de 200 cerimonialistas, mais ou menos, em Belém. Para você ver, então tem muito profissional, é porque o mercado realmente está pedindo que tenha essa quantidade toda de profissionais na área e está crescendo cada vez mais. Aqui na empresa, por exemplo, né, dentro da área de eventos sociais, eu te digo dentro da área de eventos sociais porque a gente trabalha também com os eventos corporativos, que são as feiras, os congressos, seminários. Mas dentro da área de eventos sociais a gente faz formatura, 15 anos e casamentos. E dos eventos sociais a gente faz mais casamento, para você ter ideia. Então, basicamente, pelo menos aqui na empresa, a gente faz pelo menos um casamento por mês. Para você ter ideia, no mínimo um casamento por mês. Então, o mercado de casamentos em Belém está fervilhando, está crescendo. Tem novidades aí no mercado. Em Belém nós temos limusine, nós temos uma oferta muito grande de brinde para a área de casamento, de cake designer. Né? Para quem não sabe, a cake designer é a profissional que faz o bolo, faz o doce, né? Sim. Porque elas, na verdade, elas trabalham com arte. Né? Então, tem um número enorme de profissionais só nessa área, para você ter ideia. Né? Então, é um mercado que está crescendo cada vez mais. E o marketing? Como é que você diz que é feito o marketing da sua empresa e das empresas em Belém? Como é que eles atingem o público? Olha, com o advento das ferramentas através das redes sociais, isso facilitou bastante, porque hoje você tem uma ferramenta que te gera a oportunidade de 24 horas do dia tu conseguires fazer comercial da tua empresa, tu conseguires fazer marketing. Né? Você levar um anúncio de uma empresa tua para uma televisão, num horário de um jornal nacional, que você paga R$3.000, pelo menos, para você jogar uma inserção de 30 segundos. Tu imaginas o que é tu pagares R$3.000 por 30 segundos na televisão. E aí você pega um Facebook e você só tem que ter internet funcionando. Tem que estar pagando a tua internet. E você está o tempo todo jogando. E é incrível como as redes sociais, o que você posta, dissemina de uma maneira muito rápida. Né? Então é uma ferramenta que está sendo usada por todo mundo por essa facilidade. Ok. Obrigado, Luciana. Obrigada a você. Concluímos com este trabalho que desde os primórdios da existência humana, festas e banquetes têm feito parte da vida social dos povos em diferentes partes do planeta. Em nosso país, vemos a diferença em cada comemoração devido à cultura e costumes de cada região. Observamos também que, com o passar dos tempos, as comemorações foram criando dimensões bem maiores e bem mais específicas, como decorações, brindes, cardápios e entretenimento, fazendo da celebração de um casamento um show praticamente inesquecível para aqueles que se dispõem a gastar para uma comemoração de alto nível. Mesmo que seja só por uma noite, será uma noite inesquecível. Muito obrigado!